Gravando? Tá gravando? Tá, acho que tá gravando. Pílulas Cinemáticas. Mais que uma dose de cinema para você. E aí, pessoas, tudo bem? Aqui é o Ariel e vamos para mais um episódio. Na verdade, esse é um episódio relâmpago, galera. Tivemos alguns problemas logísticos e tive de última hora que gravar um episódio. Então, eu vou conversar com vocês sobre alguns pontos que eu achei interessante e espero que vocês gostem. Mas antes, eu gostaria também de fazer novamente o convite de vocês mandarem alguma sugestão de pauta, alguma coisa no meu número de pessoal do WhatsApp, que é o 41 99873 8986. E eu tenho um e-mail também, se alguém achar melhor, é o e-mail Ariel Marchetti. Então, repetindo, Ariel Marchetti. Marchetti é QE2TI. Número 6, @gmail.com. Então, Ariel Marchetti, com 2 T's e I. Número 6, @gmail.com. E, pessoas, eu tava pensando, né, o que falar de última hora, assim, porque eu não tinha uma pauta exatamente, e eu já tô num planejamento de fazer algo mais solto, né, mais intimista e ao mesmo tempo mais descontraído, assim. E eu acho que o que eu posso falar é o seguinte. Eu tava conversando esses dias com umas pessoas sobre, né, a definição de arte, o que é arte, o que não é arte. E foi interessante essa conversa, porque me fez refletir também muito sobre o cinema como arte no geral, assim, sabe? Como as pessoas consomem o cinema, como as pessoas se identificam com obras específicas dentro dessa área. E eu percebi uma coisa, que eu sou muito apaixonado por música, né? E existe um certo elitismo dentro do cinema. Como acontece na música, principalmente em alguns gêneros específicos, né? Música clássica, jazz. E eu vejo que o cinema ele tem um pouco disso, e isso gera muitas vezes um afastamento das pessoas em relação a essas obras, porque podem parecer muito cabeçudas, ou porque tem essa questão meio pedante, que muitas vezes é uma autopunhetação do criador, do diretor, do roteirista, que fica meio que, sabe, uma coisa que parece que a pessoa escreveu para ela mesma, como acontece com muitos artistas no campo da música também. E pensando sobre isso e analisando, né, eu lembrei também de como eu conheci o cinema, de como foi a minha relação. E eu vejo que tem uma questão social muito forte, principalmente em nós aqui no Brasil, com relação a isso, que existe ainda mais uma desigualdade, né, nesse ponto específico, porque para muitas pessoas o cinema, o fazer cinema, o criar cinema é muito fácil para quem é da elite no Brasil. Porque no Brasil é muito difícil fazer cinema se você não for da elite ou não tiver um patrocínio muito grande de algum empresário ou alguém por trás muito grande, uma empresa. Por isso que normalmente filmes brasileiros têm muitos patrocinadores. Seja qual filme for, pode ser um filme dos estúdios da Globo, por exemplo, mas sempre vai ter outros patrocinadores
na sequência. Enquanto em outros países, até pela questão de mercado e pela questão capitalista de ser, eles utilizam muito o setor privado. Então, normalmente, algum empresário ou alguma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai lá e injeta diretamente num projeto, enfim, numa ideia, num roteiro. Daí leva essa ideia, esse roteiro para algum diretor específico. Alguns diretores que enriqueceram, né, durante a sua carreira acabam, de certa forma, tendo muito dinheiro. Eu dou muitos exemplos, por exemplo, o exemplo do Avatar é um exemplo muito bom disso, né? Porque o Avatar, eu lembro que quando eu vi ele em 2009, eu era adolescente. E foi o primeiro filme 3D que eu vi. E eu não estava tão dentro ainda desse universo do cinema. Eu conhecia de forma bem superficial. Mas, enfim, era bem raro eu ir ao cinema. Porque tinha uma questão muito de dinheiro, né? Eu não era de uma família pobre, mas também não chegava nem perto de ser uma família de classe média, nem perto disso. Então o cinema para mim era uma coisa que às vezes era no máximo 2 vezes por ano e olhe lá. Uma ida ao shopping já era uma coisa bem rara de acontecer, né? E como eu sou de Curitiba, não existem mais tantos cinemas de rua, né? Que nem tinha antigamente. Normalmente o cinema aqui é mais em shopping. Enfim, tinha toda essa questão, né, social por trás. E quando eu vi esse filme do Avatar, eu lembro que eu levei um choque, que foi o primeiro 3D que eu vi e foi o primeiro com tanto orçamento, que teve todo um planejamento e um tempo de produção muito grande. E o James Cameron é um cara que lucrou muito e fez muitos filmes que viraram grandes sucessos de bilheteria, né? O famoso Titanic, Exterminador do Futuro. Então ele gerou muito dinheiro, circulou muito dinheiro nas mãos dele, e ele conseguiu, de certo ponto, a certo ponto, ele conseguiu investir nos próprios projetos, sem ter questão de prazo. Então eu vi no primeiro filme do Avatar uma coisa muito interessante, muito boa, apesar de ser uma história que pode ser uma história meio repetida. É uma história que já aconteceu dentro do cinema, já aconteceu em livros, sabe? Se você colocar a perspectiva daquele povo como, por exemplo, os nossos povos originários, você pode imaginar 1000 e outras situações que podem ter sido inspiradas para aquela história. Mas eu tô querendo chegar aonde disso, dessa história de questão social, de elitismo, de dinheiros e bilhões de dólares e milhões e tudo isso. É porque ele entrou tanto nessa busca implacável por uma perfeição que só existe na cabeça dele, de algo que ele criou, de algo que ele planejou, que ele estudou, que no fim das contas levou mais de 10 anos para o outro filme, para a sequência, e não foi do jeito que o público esperava. E a gente coloca, quando existe uma expectativa muito grande para uma coisa que parece que vai ter uma certa qualidade de produção, uma qualidade cinematográfica no geral, de CGI, seja lá o que mais for, porque foi usadas muitas técnicas na produção desses filmes do Avatar. E você vê que é um filme que poderia ser feito em 2 anos, que não altera muita coisa. Tem sim um preciosismo visual, mas o visual pelo visual não conta só uma história. Você precisa ter roteiro. Eu vejo que o roteiro dele é muito bagunçado, meio que repete elementos que já foram usados no próprio filme anterior. Então existe esse lado do cinema
E olha que eu tô falando de um filme grande, blockbuster. Se você entra para filmes mais intimistas, pessoas como Scorsese, Coppola, que são mais do cinema clássico, do cinemão, que é um termo, um termo antigo, vocês conseguem perceber que existe essa coisa. Então, eu queria trazer hoje para vocês, como eu não posso muito falar sobre coisas mais técnicas por causa de prazo, essa reflexão, né, de como a gente encara o cinema, porque a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade muito desigual. E eu tive, por exemplo, muito do que eu conheço hoje sobre cinema foi através da pirataria, por exemplo. Muito, acho que 95% do que eu sei foi ou de conteúdos grátis que eu achava na internet, mas para isso você precisa ter internet. E eu só fui ter internet muito tarde na minha vida, ou quando eu tive acesso à internet, mas pirateava através dela, para ter acesso a mais filmes, né, a filmes que às vezes não era disponível no Brasil e tudo mais. Então, é uma coisa contraditória, que muita gente é contra a pirataria, e lógico, a pirataria é uma questão complicada, mas ela é a porta de entrada às vezes para um conhecimento que só está nas elites. Porque estudar sobre cinema, ver a quantidade de filmes suficientes para você ter um parâmetro de comparação de uma coisa com a outra, se você tivesse que, há 10, 15 anos atrás, ter que alugar um filme, por exemplo, ou ir no cinema direto para acompanhar lançamentos, era um custo que uma pessoa comum, que vive uma vida comum, não tem todo dia. Então isso vem muito do porquê que às vezes o brasileiro menospreza muito o próprio cinema. E aí engrandece muito o cinema americano, por exemplo, de Hollywood, que é o que a gente está mais acostumado a ver. A gente meio que não consegue encontrar cultura dentro de nós mesmos, sabe? E isso é muito contraditório, porque o Brasil é um país muito rico. E voltando agora, né, fechando com chave de ouro, ao começo do papo, né, sobre arte e elitismo, é que a arte, no geral, ela tem uma função social também. Toda arte. E o cinema também tem uma função social. Porque às vezes você não pode viver certas vidas, mas você lê sobre certas vidas. Você assiste sobre certas vidas, sobre certas realidades, sobre lugares do mundo, sobre histórias fantásticas, sobre histórias de fantasia, ficção científica, drama, terror. Ele gera essa curiosidade, essa chama na pessoa da curiosidade, do sentir medo, do sentir paixão, da emoção, porque o nosso cérebro às vezes não consegue distinguir muito bem o que a gente está vendo do que é real, por isso que a gente sente medo em filme de terror. Enfim, um exemplo banal assim. Então, a arte tem uma função social e o cinema também. Mas cabe a quem trabalha com ele usar essa função para ajudar a sociedade. Então, a próxima vez que vocês assistirem um filme no cinema, em casa, numa Netflix da vida, pirata, pare e pense. Isso que eu tô vendo tem alguma função social? É apenas entretenimento? E tá tudo bem se é só entretenimento, tá? Mas isso tem alguma função? Tá me servindo para alguma coisa? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio do Pílulas Cinemáticas de hoje.